Olá, casais, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Estamos felizes já agora no mês de setembro, com mais essa reunião virtual que nós temos por enquanto, mas nós temos certeza que logo, bem logo, estaremos de volta juntos com reunião presencial e assim poderemos nos abraçar, confraternizar, cumprimentar à vontade. É isso aí, é uma alegria muito grande, mais uma vez, acho que já é o quinto encontro que nós fazemos dessa forma, virtual, mas a cada um é mais uma alegria sabendo que vocês estão aí, do outro lado, nos assistindo. Esperamos que todos estejam bem e que logo, logo nós estaremos juntos. Lembrar que esses vídeos que a gente faz, essas palestras, a gente está sempre procurando assim uma edificação para as nossas vidas, os nossos relacionamentos. Não é porque nós estamos separados, né, a igreja não está podendo abrir, nós vamos deixar de conversar, de falar, aprender e principalmente falar e ouvir sobre a palavra de Deus. Então sejam bem-vindos a mais esse encontro de casais. O Eduardo vai fazer uma leitura. Eu vou ler um trecho aqui que está na terceira carta do apóstolo João. Ela é um capítulo só, começa no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Amado, ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, João, capítulo único, versículo 2 a 4. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais esse encontro de casais e te rogamos, ó Senhor, por cada um que está assistindo, ó Senhor. Meu Deus, esteja abençoando a cada família, a cada casal, Senhor, dando sabedoria em seu lar, trazendo saúde, ó Pai, nesse tempo tão difícil que com essa pandemia, ó Pai, que nos livre, Senhor, dessa pandemia, ó Pai, que preserve a saúde de cada um. Pedimos ao Pai que esteja agora conosco, que teu Santo Espírito, Senhor, esteja falando a cada coração, abrindo cada coração para que possa ter entendimento, Senhor, de tudo que será dito, ouvido aqui neste dia. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Estamos aqui para mais um encontro de casais e vamos adorar o Senhor. Essa música que nós escolhemos, ela tem por título Um Adorador por Excelência, né? E que de fato nós possamos ser esses adoradores, né, que o Senhor procura, pois Ele procura adoradores que adoram o Espírito em verdade, né? Então vamos louvar o Senhor com esse cântico, amém? Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Posso me calar, tem adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador
manso de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Que Deus abençoe a vida do Guilherme e da Márcia, que mais uma vez aceitaram o nosso convite, estão aí louvando ao Senhor, e com isso nós também louvamos através da voz deles, né? Então que Deus esteja abençoando. Nós vamos falar agora um pouquinho, nosso tema então sobre saúde e bem-estar, e esse tema ele está de acordo com a ODS 3. Nós falamos já durante esse ano sobre algumas ODSs, quem está nos acompanhando, todos os encontros, já tem visto que a gente falou sobre algumas ODSs, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o objetivo 3, que é esse que a gente está tratando, é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Esses objetivos, como nós já falamos, só recordando para quem ainda não sabe, ele está na Agenda 2030, são 17 objetivos e tem 169 metas. E nós já falamos então do 1, que é erradicação da pobreza, do 4, que é educação de qualidade, o 5, que é igualdade de gênero, e o 12, que é consumo e produção responsável. E agora então a gente vai falar sobre sobre saúde e bem-estar. Só lembrando, né, que essas dimensões, que esses objetivos, eles atendem 3 dimensões, que são do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, a social e a ambiental. E todos eles estão meio entrelaçados, então a gente vai ver, quando você fala de um, você acaba citando o outro também. Como agora, falando de saúde, a gente vai ver que ele acaba se misturando com outros que a gente já falou, que sempre um está relacionado ao outro, né? E quando fala de saúde, algo que vem na minha mente, assim, algo que quem está na igreja, eu que estou desde criança e que a gente ouve muito sobre o nosso corpo, é que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então o que eu aprendi, que eu me lembre, né, que a gente tem que cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de vícios, né, a gente não deve ter vícios, porque estraga o nosso corpo. Quem não vê aí numa carteira de cigarro, é só pegar ela e ver as fotos que tem, falando que provoca câncer e tantas outras coisas. E quando a gente vai no médico, né, não é difícil, o médico já vem com aquelas perguntinhas: você bebe? Você fuma? Faz exercícios físicos? Então são coisas que a gente todo mundo sabe que faz bem e que faz mal para o corpo, mas muitas das vezes a gente continua a fazer aquilo que acaba danificando o nosso corpo.
como nós já falamos nas outras ODSs, é lógico que essas ODSs, elas são para os países e para que os governantes tomem algumas providências para que a população tenha essa saúde. Todos têm o direito à saúde de forma igual, independente de idade. Mas, como eu já falei, tem a nossa parte também. Então, em todas essas ODSs tem o que eu posso fazer. E se eu fizer, vai ser muito mais fácil. E o que é importante aí, nesse caso da saúde, eu ver o que é bom para a minha saúde. E isso eu devo fazer. E muitas vezes a gente acaba não fazendo, mesmo sabendo o que faz bem e o que faz mal. Por exemplo, na correria do dia a dia nosso, a gente acaba recorrendo às comidas rápidas, aos fast foods, né? Ou a gente acaba pegando coisas industrializadas e já é de conhecimento de todo mundo que esse tipo de comida faz mal. Comer de vez em quando, é lógico que é bom, mas às vezes a gente acaba exagerando e comendo esse tipo de comida. Então, isso não faz bem, a gente deve se afastar disso. Durante essa quarentena, eu ouvi muita gente falando, eu estou me alimentando melhor, porque estou mais em casa, então as pessoas passaram a cozinhar mais, a se empolgar na cozinha e comprar menos. Outros não, até começaram a comprar mais ainda. Então, mas é bom que as pessoas estão se descobrindo e a gente deve descobrir o que faz bem. E outra coisa, né, que é muito citado é a questão de exercício físico. E o que acontece com a gente? A gente sabe que é bom, mas geralmente reclama falando que não tem tempo. Não dá tempo para me cuidar do meu corpo, de fazer exercício físico ou de cozinhar minha própria comida, então é mais fácil comprar. Então aí está o desafio para nós, né? De organizar melhor o nosso tempo e procurar fazer o que faz bem para o nosso corpo e se afastar do que faz mal. A Bíblia fala também de outra coisa, que é a questão da glutonaria. Lá em Gálatas 5:21, antes do fruto do Espírito, fala de todas as obras da carne. E a glutonaria está entre elas também. E aí a gente sabe que comer demais também faz mal. E às vezes a gente se afasta do cigarro que faz mal e acaba comendo demais, que também faz mal, causando diabetes, colesterol, e todo mundo sabe dessa listinha toda aí. Então, que a gente possa procurar se cuidar e fazer a nossa parte aí, né? Procurar nos cuidarmos, cuidar do nosso corpo, fazer a nossa parte, porque ele é templo do Espírito Santo. E aí, só lembrando de mais uma coisa aqui que eu anotei, que é mais fácil, eu estava vendo outro dia num grupo que eu faço parte, que é mais fácil a gente abrir a embalagem do que a gente descascar, lavar e descascar, que seria o caso da fruta. Aí um desafio também, vamos descascar mais e abrir menos, né? Abrir menos embalagem e descascar mais as frutas, que nós nos alimentaremos de forma mais saudável também. E só para concluir aqui, né? Então vamos desacelerar um pouco, cuidar melhor da nossa saúde, da nossa família, da família dos nossos filhos, né? De toda a nossa família, porque a nossa vida ela é muito preciosa. E lembrando do versículo que nós já lemos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6:20. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Essa música tem como o refrão dela diz: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. E que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha
teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Glória a Deus. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para a gente, é a Juliana, a psicóloga Juliana. Ela faz parte assim da nossa história, a família dela. Ela que é filha do pastor Osvalni. Ela comemorou, um fato curioso, que ela comemorou os 15 anos dela, foi na nossa igreja. E para quem não sabe, ela também é irmã do Fred, né? E a Juliana, então, ela aceitou o nosso convite de estar falando para os casais hoje, como psicóloga. Então ela vai falar sobre saúde também no relacionamento, né? E então, vamos ouvir então a Juliana. É uma alegria grande receber a Juliana, e como o Eduardo falou, é saúde no casamento. Então o assunto hoje é saúde, e ela vai falar especificamente agora sobre a saúde do casal, do casamento. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Iório, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na medida do possível, né? Porque esse tem sido um ano muito atípico e desafiador para todos nós. Mas de qualquer forma estamos aqui reunidos da forma como podemos, né? E eu agradeço sempre o convite dos irmãos, a confiança, né? E dessa forma posso cumprir um pouquinho daquilo que Deus colocou como propósito na minha vida, que é contribuir com o desenvolvimento das pessoas a partir de conhecimentos e experiências que a gente troca, né? Porque todo aprendizado e todo ensinamento se dá à base de uma troca. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E dessa vez a Meire caprichou, né? Deu o tema saúde no casamento. E aí eu fiquei pensando e falei, uau, né? Tem muito que se falar sobre isso. E a gente poderia pensar, então, numa conferência aí de, sei lá, uns 60 dias. Talvez 60 dias não fosse o suficiente para a gente esgotar todos os assuntos aí, para pensarmos em alguma forma de fazer com que os nossos casamentos possam ser mais saudáveis, né? Então, a gente já sabe que a família é a base da sociedade, até a nossa própria Constituição reconhece isso,
mas como cristãos, nós cremos de uma forma mais profunda, né? Na família como um projeto de Deus para o aperfeiçoamento e para o desenvolvimento de cada um de nós como seres humanos, né? Mas será que de fato a gente tem dado a devida importância a isso, a família como um projeto de Deus? Será que a gente ainda se lembra disso? Ou de vez em quando a gente tem andado distraído e não percebemos a importância que realmente precisamos dar à nossa família? Quando a gente olha para a sociedade, pensando na família como base da sociedade, você olha para a sociedade hoje e vê o quê? Uma sociedade agressiva, violenta, doente, confusa. E aí, será que a gente consegue ter clareza da nossa responsabilidade como casais de uma possibilidade de mudança desse quadro social que a gente vive hoje? Eu não quero de maneira alguma entrar aqui em debate ideológico, mas a gente vai precisar contextualizar um pouco de como que a gente chegou até aqui, né? E é fato, quando eu vejo a minha experiência, eu vou falar muito para vocês da minha experiência pessoal e profissional, o que eu tenho vivido no consultório, tá? De uns 5 anos para cá. E é óbvio que eu busco respaldo teórico, né, na literatura, tanto teológica como também nas teorias psicológicas, para a gente tentar entender e reverter, né, ou dar um alívio para aquilo que tem acontecido em consultório hoje. E esses outros teóricos, né, essas literaturas que eu busco, de fato vieram a confirmar aquilo que eu já suspeitava. E aí, voltando, né, por que eu falei de debate ideológico? Porque a gente observa, e na literatura também se observa isso, que é fato que desde o movimento feminista, a sociedade vem se degringolando, se desmoronando juntamente com o conceito de família, junto com o conceito familiar, totalmente desestruturado pela mudança de valores, pelas mudanças de papéis, e a gente precisa não desconsiderar, né, mas legitimizar a causa feminista no que diz respeito à condição de anulação que existia sobre a mulher, de fato, uma desvalorização da mulher como cidadã e como pessoa, né, social, mas houveram consequências e que hoje, como eu disse, de 5 anos para cá, a gente vê em consultório uma tentativa, talvez até desesperada, de um retorno ao lar. Então, a gente vai dar um subtítulo aqui, vamos falar hoje sobre a saúde no casamento com o retorno ao lar. Então, desses 5 anos para cá, né, o que eu tenho visto é um movimento das mulheres na tentativa de voltar-se ao lar, né? E o que significa isso? As mulheres querem parar de trabalhar e ficar em casa, voltar a ser dona de casa? Não necessariamente nesta mesma ordem. Algumas sim, né? A gente tem visto algumas crises aí existenciais em mulheres que estão absolutamente cansadas de trabalhar e que se depararam com crises na família, crises de filhos, crises no casamento, onde elas percebem que a sua ausência de casa, vamos chamar assim de casa, mas vocês estão me entendendo, a gente está falando da família, né, do lar em si, a ausência da mulher acabou gerando outras crises. E aí a gente tem essas mulheres hoje tentando voltar para esse papel de cuidado, de amparo, de apoio, tanto para os filhos como para o marido, né?
No entanto, não significa que as mulheres vão parar de trabalhar, né? Elas querem conseguir um ponto de equilíbrio entre trabalhar, mas não estar ausente do seu lar, né? Talvez a nossa verdadeira dificuldade seja em encontrar as proporções. Falar de equilíbrio, eu sempre falo isso nas minhas consultas em terapia. Falar de equilíbrio é uma coisa bem complicada, porque a nossa vida e as próprias circunstâncias que a gente se envolve são feitas de altos e baixos, né? As nossas emoções, inclusive. E a gente vive nessa montanha russa, onde é muito difícil a gente conseguir encontrar as medidas e proporções exatas e necessárias daquilo que nós fazemos e também daquilo que nós não fazemos, né? Então vamos pensar da seguinte forma, fazer um resuminho histórico aqui. O homem não conseguiu encontrar a proporção entre o plano de Deus para a vida dele, como chefe, né, como cabeça do lar, e as exigências sociais. Acabou perdendo de vista o plano de Deus para a forma como ele deveria direcionar a família e tratar a sua esposa, né? Em resposta a isso, a mulherada vai lá e arma uma baita de uma revolução, aonde elas também perdem a proporção e sem as medidas acabaram se sobrecarregando física e principalmente emocionalmente, além do que deixando como consequência também uma total falta de sentido ao homem, né? E aí a gente vê que entra naquela guerra dos sexos, como era chamado nos anos 80, né? E a gente passa para aquele tipo de relacionamento que ainda é muito comum hoje, e não só nos casamentos, mas em qualquer tipo de relacionamento, você tem aquele tipo de pessoa que entende que eu que era desvalorizada, para encontrar o meu valor, preciso desvalorizar alguém, né? Então é como se esse movimento feminista perdesse a medida da legitimidade das suas exigências, que a gente concorda que existiam e existem motivações muito legítimas, né? Porém, a gente perde essa proporção e passa a ter que, hoje vocês veem isso muitas vezes em discursos feministas radicais, aonde você precisa desmoralizar um homem para que a mulher seja enaltecida. E, na verdade, não há necessidade, né, de você tirar o valor de alguém para dar valor para outro alguém. Não é raro que no consultório, como eu disse, de 5 anos para cá, a própria população que busca terapia modificou um pouco, né? Há 15 anos atrás, era muito difícil você encontrar um homem em terapia. E de 5 anos para cá, isso vem mudando, a ponto de que hoje, não é só no meu consultório, a gente conversa com as colegas e é uma impressão comum a todas, que a gente tem uma população já quase que equiparada de clientes entre o sexo feminino e masculino, procurando e se dispondo a esse autoconhecimento em psicoterapia, buscando algum tipo de auxílio e solução, né, ou alternativas para a sua vida. E aí, no relato masculino, é muito comum, o cara tá falando de si, né? Ele tá falando de como ele se sente. E aí ele abre parênteses para dizer assim, eu não queria ser machista, né? Mas assim, assim, assado, né? Ou então ele diz, olha, eu me sinto assim, numa situação assado, e você acha que eu fui machista nisso que eu falei? Então esses parênteses que os homens têm aberto no meio de um relato, de uma experiência de vida pessoal, individual, singular, me mostra que existe uma completa falta de senso, de noção realmente do que é machismo, inclusive, né?
Porque na maioria das vezes, quando esses homens abrem esse tipo de parênteses, ele está falando de atitude de hombridade ou de atitudes cavalheirescas. Ele está falando de cavalheirismo, né? E aí eles não entendem mais o seu papel. Como que eu posso ser homem sem ofender uma mulher? E aí eu fico pensando o quanto que isso pode estar acontecendo dentro dos nossos lares cristãos. E daí eu quero chamar você, mulher e homem cristão, casal cristão, a fazer essa reflexão, sim, né? Porque talvez não esteja claro para nós, nem homens nem mulheres, do que de fato se trata o machismo e o feminismo e o quanto que isso está influenciando as nossas vidas dentro das nossas casas. Hoje nós temos uma geração de homens e mulheres completamente confusos, frágeis e com a sensação de que tem algo errado, mas sem a menor noção do que fazer para retomar os seus papéis sem serem rotulados machistas ou feministas ou ideológicos, né? Então tá, o debate ideológico termina por aqui e a gente vai falar então das mulheres sobrecarregadas, né? E principalmente emocionalmente, mas que de alguma forma agora passam a cobrar, né, devido a essa sobrecarga, agora passam a cobrar um posicionamento dos maridos, né? E não obstante ao inverso, né, da situação do homem que chega no consultório todo preocupado em não ser machista, tem as mulheres lá sempre com o mesmo tipo de discurso, de se sentindo sozinhas, né, nessa jornada em que o homem passa a ser o ajudador. E aí, se a gente faz esse paralelo com a palavra de Deus, com aquilo que nós entendemos que Deus designou para os nossos papéis enquanto casal, em Gênesis 2,18, Deus diz: far-lhe-ei uma ajudadora. E hoje a mulher precisa pedir que o seu marido a ajude, né? Ambos saem, ambos vão trabalhar. De uma certa forma, a mulher foi trabalhar não apenas para um complemento de renda, mas também para sua autossatisfação, para sua realização pessoal. No entanto, ela chega em casa e ela ainda se depara com todas as questões de equilíbrio emocional e afetivo da família, que isso sim foi Deus que nos deu como missão, né, e como dom. Então, equilibra as relações, ela precisa alimentar essa família emocionalmente e fisicamente, né, do alimento biológico mesmo que nós precisamos. E o marido, muitas vezes, nós temos uma nova geração de marido que ajuda, mas então, ele ajuda, né? E essa não é a obrigação dele, esse não é o papel dele, então ele faz quando pode, ele faz quando está disposto, e de qualquer forma a responsabilidade acaba recaindo sobre a mulher. E então, pensando desse ponto de vista, de que a mulher é que teria diante de Deus o papel de ajudadora, ela acabou se responsabilizando, assumindo o papel de cabeça, porque muitas vezes os homens, por sua dificuldade de lidar emocionalmente com as situações, ele entrega mesmo essa direção para a mulher. Ele não quer entrar em discussão, porque, convenhamos, né, irmãs, a gente sabe que a gente não é fácil não nas discussões, a maioria das mulheres realmente cobram muito ali o seu papel de ter a razão, né? E a gente fica sem esse ponto de equilíbrio, né? Então, eu gostaria de ler para vocês, eu ia mostrar, mas eu teria que inverter a câmera, eu vou mostrar, vai ficar do avesso, mas ó, tá do avesso, mas dá para vocês verem a capa do livro. Ele chama Teleios, o Homem Completo, de Larry Titus. O projeto de Deus para a vida masculina.
O casal Larry e Dev Titus, eu gosto de acompanhar muito as literaturas e as palestras deles. É bem bacana, se alguém quiser. É até uma proposta aí para os homens fazerem um estudo desse livro, que vai ser muito produtivo para a vida de vocês. Eu vou ler aqui uma ilustração que o Larry coloca na página 139, tá? Quando um homem se dispõe a fazer um churrasco, a cadeia de eventos apresentada a seguir é posta em ação. Veja a rotina. Aqui tem um contexto mais americanizado, que é a realidade dele lá, tá, gente? Mas o importante é o contexto e não o cenário, tá? O cenário é mais americanizado. Vamos para a rotina. A mulher compra a comida. A mulher prepara a salada, os legumes e a sobremesa. A mulher prepara a carne para ser cozida, coloca a peça numa travessa juntamente com os utensílios necessários à preparação e os molhos, e leva tudo ao marido, que está deitado na espreguiçadeira ao lado da churrasqueira, com uma bebida gelada na mão. Agora vem a parte importante. O homem coloca a carne na churrasqueira. A mulher volta para dentro de casa para organizar os pratos e os talheres. A mulher vai para fora dizer para o marido que a carne está queimando. Ele agradece e pergunta se ela poderia trazer outra bebida gelada enquanto ele cuida disso. O homem tira a carne da churrasqueira e entrega à sua mulher. A mulher prepara os pratos, a salada, o pão, os utensílios, os guardanapos, os molhos, leva tudo à mesa. Depois de comer, a mulher tira a mesa e lava a louça. Então, o mais importante de tudo, todos elogiam o homem e o agradecem por seus esforços na preparação da comida. O homem pergunta à mulher o que ela achou da sua noite de descanso e, depois de ver a reação de aborrecimento dela, conclui que é simplesmente impossível agradar algumas mulheres. Então, nesse trecho do livro, o Larry está trazendo os homens à consciência, né, da execução das tarefas dentro de um total. E a gente vê que essa é a realidade, né? Então, posso dizer para vocês, alguns de vocês acompanham a gente nas redes sociais, né, e sabem que o meu marido cozinha. E eu sempre falo para ele, eu vou postar uma foto de como fica a pia e o fogão depois que você faz esses pratos bonitos e saborosos aí, né? Porque a mulher, geralmente, ela já tem uma tendência de ir fazendo e já ir lavando, né? E o homem, ele cozinha e espera que alguém lave a louça. Então, de tanto eu falar, ameaçar, né, o meu marido de que eu ia postar uma foto da pia, logo em seguida, quando ele postasse a foto da comida, ele está aprendendo, né? Ele está começando a, pelo menos, deixar alguma coisa mais organizada na cozinha enquanto ele faz a comida. Mas esse é o sentido de nós pensarmos no papel de quem ajuda quem, né? E quais são os nossos papéis enquanto integrantes de uma família, moradores de uma casa e enquanto casal que tem a função de se apoiar um ao outro, né? Bom, em consultório também, né, como eu já disse, recebo lá as mulheres se queixando dos maridos pouco envolvidos e muito ausentes, né? Eu nem vou entrar no contexto aqui, no critério de redes sociais e celulares e jogos eletrônicos, né? Porque essas coisas realmente estão distraindo tanto homens como mulheres e tirando o nosso foco, a nossa atenção daquilo que realmente importa. Mas enfim, voltando, a gente já disse que as mulheres foram trabalhar tanto para compensar, né, uma falta financeira, né, para complementação da renda familiar, mas também para sua própria realização e satisfação. No entanto, elas reclamam, né,
disputa aí de quem faz mais, né? Porque daí tem alguns homens que se colocam assim, ah, mas eu te ajudo. No entanto, algumas vezes, quando o homem tenta ocupar o seu papel na família e protagonizar alguma decisão, alguma iniciativa, a gente também percebe que algumas mulheres não têm dado esse espaço ao seu marido, né? E aí eu quero chamar você, minha irmã querida e amada, mulheres, deem a vez ao seu marido, devolvam ao seu marido o lugar que foi designado a ele por Deus. E ajudem os seus maridos a serem aquele homem que Deus planejou. A Bíblia diz em Efésios 5:33, na última parte do versículo, e a mulher reverencie ao seu marido, deem a ele o respeito devido e necessário. E é muito arriscado hoje em dia, quando a gente vem trazer o modelo bíblico de família, de casal, a gente corre o risco muito grande de ser taxado como machista, né? E inclusive eu me identifiquei porque eu li essas mesmas palavras de algo que eu já pensava, que eu já tinha dito em alguma outra palestra, e eu li a preocupação do Dr. Jaime Kemp, pensando dessa mesma forma que eu estou dizendo para vocês. Então, o homem ele acaba abrindo mão do seu papel dentro desse contexto para não parecer machista, como a gente falou da experiência destes homens que vão lá no consultório, mas também por falta de manejo emocional ou por acomodação, né? Então a gente tem todos os casos. Maridos, vocês, meus irmãos queridos, entendam o verdadeiro sentido de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Este é um amor marcado por entrega total e sacrifício, né? Então, a gente percebe que a palavra de Deus, ela tem toda a instrução muito clara, mas que muitas vezes nós abandonamos a instrução de Deus para seguirmos modelos humanos e que muitas vezes esses modelos são baseados em experiências frustradas de meros humanos como nós, como eu e você, né? A palavra de Deus também diz em Efésios 5:26, para os homens, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, homens, se Deus inspirou o apóstolo Paulo a falar desse jeito sobre como você deve santificar a sua mulher através da palavra, porque Deus conhece todas as coisas, conhece a nossa estrutura feminina e masculina, e Ele sabe o quanto a mulher precisa das suas palavras. Os homens têm a mania de se esconder atrás dessa falta de manejo emocional e diz, eu não sei o que falar, eu não sei como fazer, mas é simples, né? É só usar a palavra, ok? Bom, eu também, para finalizar, né, eu queria dizer para vocês que a única maneira de nós tentarmos, né, uma resposta social, talvez para daqui uns 15 ou 20 anos, é a gente começar com urgência a restituição dos papéis familiares, e isso precisa começar em nós, famílias cristãs, casais cristãos. Um dos autores da teoria mais eficaz no tratamento de casais, que é a terapia familiar sistêmica, e olha o nome que ela tem, sistêmica, dizem assim: a maioria das pessoas vive em uma matriz de relacionamento na qual encontram conexão, consolo, intimidade e felicidade. No entanto, encontram também obrigações, responsabilidades e atritos. Irmãos, a família é um sistema, como tudo para funcionar precisa de organização, aonde cada um reconheça e atue de forma eficaz nos seus devidos papéis. Eu me prolonguei um pouquinho,
O Lucas vai caprichar aí na edição, mas eu espero ter contribuído e agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês me dão. Que Deus abençoe a todos nós. Muito legal, muito bom ouvir a palavra da Juliana. Nós já estamos encerrando, foi muito bom ter vocês até aqui, né? Nós curtimos muito estar juntos e, como eu disse antes, na expectativa de ter um encontro presencial, porque estamos com muita saudade de vocês. Realmente foi muito bom essa noite, e agora nós desejamos a todos, né, que tenham um bom mês de setembro. Esse mês também é o nosso mês de aniversário de casamento, tem outros casais que também fazem aniversário esse mês, que a gente possa comemorar, né? E estamos chegando já no final do ano, né? O próximo encontro será em outubro, aguardamos todos vocês para esse encontro. E agora nós vamos encerrar com uma bela canção. Nós convidamos os casais para cantar e alguns aceitaram esse desafio. Nós compomos, então, aí formamos um coral virtual, virtual, unidos para sempre. Isso, então que Deus esteja abençoando a todos, né? Então nós vamos encerrar com esse convite de que, a começar de cada um de nós, né? Que nós possamos estar fazendo diferença, estar perdoando, e que nós possamos mostrar que Cristo habita em nossa vida. Amém. Amém? Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Amor.